Boa noite, família, oração, ação. É assim já que o nosso grupo de estudos, nosso grupo de amigos já se pode considerar. Afinal de contas, família é um conceito, uma vivência que conforme a evolução do ser vai se expandindo. Maravilhoso é perceber o sentido de Jesus nos ensinar a dizer Pai Nosso. Quais os limites para Pai Nosso? Quais os limites da família universal? Francisco de Assis chamava de irmãos não apenas todos os homens, mas também todos os animais e também todas as plantas e até todas as coisas. No que, aliás, ele foi confirmado pelos espíritos quando nos revelaram que a nossa evolução não vai apenas dos símios para os hominais, nem mesmo dos animais para o ser humano, mas vai do átomo ao arcanjo, o princípio espiritual que hoje habita nossos corpos, já habitou coisas, minerais, vegetais, animais, agora habitam os seres humanos e habitarão a individualidade angélica. Nossa evolução vai do átomo ao arcanjo. Então, nós somos irmãos de carne, nós somos irmãos, por assim dizer, de sangue, nós somos irmãos de tudo, não apenas de todos, por parte de Pai. Que compreensão rica, fértil, bonita, não é? Coloca diante de nós uma visão de mundo superior mesmo à visão de mundo ecológica, que tanta parceria tem sobre o econômico. Essa irmandade, essa fraternidade universal coloca como não apenas a natureza, a economia, como um elo de ligação entre tudo que existe, mas a fraternidade e o amor. Que essa compreensão avance no ritmo que nos for possível, mas que nós avancemos para essa compreensão. Muito bom. Hoje continuaremos o nosso estudo sobre o capítulo 4 da terceira parte de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Capítulo 4 que tem por título Lei da Reprodução. E que hoje nos levará ao estudo do subitem Obstáculos à Reprodução. É fato notório que a humanidade vem crescendo em capacidade de intervenção sobre a reprodução. Ela dirige a reprodução dos vegetais, altera geneticamente a reprodução dos animais, desenvolve métodos contraceptivos para a própria reprodução humana e é rico, é necessário olharmos essa realidade do ponto de vista espiritual. Esse é o nosso convite de hoje. Venha conosco.
Será um prazer. Questão número 693. Kardec pergunta assim: as leis e os costumes humanos que têm por objetivo criar obstáculos para que a reprodução se realize, obstáculos para que a reprodução se realize, são contrários à lei da natureza? Essas técnicas, essas leis, esses costumes que propõem esses obstáculos à reprodução são contrários à lei da natureza? Quer saber Kardec. E todos nós. E a resposta é: tudo aquilo que dificulta a marcha da natureza é contrário à lei geral. Então a lei da natureza, os movimentos da natureza, no dizer dos amigos espirituais, devem ser respeitados. Mas é claro que isso enseja outras perguntas, e Kardec não deixa de fazê-las. Questão número 693A. Entretanto, existem espécies de animais e vegetais cuja reprodução sem limites seria prejudicial a outras espécies e das quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Ele comete um ato repreensível ao impedir essa reprodução, por exemplo, dos vetores, dos ratos, das baratas, de animais peçonhentos, de predadores. Estaríamos nós errados ao limitar a reprodução de certos animais e mesmo de animais de rua? Seria errado fazer isso? A resposta vem da seguinte forma: Deus deu ao homem um poder sobre todos os seres vivos. Ele deve usar esse poder para o bem, mas sem abusar dele. Assim, o homem pode regular a reprodução desses seres de acordo com as necessidades, mas não deve impedir a reprodução deles sem razão. A ação inteligente do homem, continuam os espíritos, é um contrapeso estabelecido por Deus para equilibrar as forças da natureza. E é isso que o distingue dos animais, porque ele faz esse equilíbrio com conhecimento de causa. Contudo, os próprios animais também contribuem para esse equilíbrio, pois ao utilizarem o instinto de destruição que lhes foi dado para prover a conservação da própria espécie, eles ajudam a deter o desenvolvimento excessivo e até perigoso das espécies animais e vegetais que eles utilizam para se alimentar. Então a interdependência dos ecossistemas, das microbiotas e das grandes biotas, dos grandes sistemas minerais, vegetais, de relevo e clima, abrangendo animais e seres humanos também, formam sistemas. Eles têm mecanismos próprios de equilíbrio, uns em relação à população dos outros. Quando há uma superpopulação, essa superpopulação gera uma escassez de alimento, e a escassez de alimento controla o aumento da população. Mas também podem os seres humanos, na medida em que forem prejudicados por qualquer superpopulação, agir sobre essa realidade para
sempre tendo em vista um equilíbrio, um desenvolvimento, um aprimoramento da criação. Função na qual ele se torna co-criador com Deus. Em escala menor, é claro, mas co-criador com Deus. E isso é facultado, é delegado por Deus à humanidade. Então o homem pode regular a reprodução de outros seres de acordo com as necessidades, mas não deve impedir a reprodução deles sem razão. Muito interessante. E em relação a si mesmo? Pode o ser humano refrear a reprodução do próprio ser humano? Kardec pergunta da seguinte forma, questão 694. O que devemos pensar do controle da natalidade para impedir a reprodução visando satisfazer a sensualidade? A resposta é apenas pontual e factual. Dizem os espíritos, esse controle visando satisfazer a sensualidade apenas comprova o predomínio do corpo sobre o espírito, e quanto o homem ainda está materializado. Então, deixam os espíritos de classificar como bom ou mal, erro ou acerto, para apenas apontarem como um sintoma da materialidade do homem atual, do homem no nosso estágio de desenvolvimento. Comprova o predomínio do corpo sobre o espírito. É interessante situarmos a importantíssima questão da sexualidade nesse campo. O sexo deve ser usado apenas para a reprodução, já que a reprodução está dentro das leis da natureza? Claro que essa é uma das funções nobres da sexualidade, evidente. Mas no ser humano ocorre o aprimoramento também dos sentimentos. O mandamento maior, segundo Jesus Cristo, é o mandamento de amor. Amor é o grande sentido da vida. Deus é amor. O amor cura a multidão dos pecados. O sentido da vida é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então, disso pode-se deduzir claramente, a nosso ver, que o sexo não se restringe apenas o sexo respeitado, o sexo produtivo, o sexo que favorece a expansão e o amadurecimento das criaturas, não deve se circunscrever apenas aos estreitos limites da reprodução, estreitos mas nobres limites da reprodução. O sexo, quando exercício de amor, quando praticado à luz da afetividade, ele só pode se enobrecer. Então, quando utilizamos as capacidades genésicas para reproduzir, estamos em cocriação com Deus. É quando homens e mulheres se aproximam, interagem com as forças vitais, com a vida, com Deus, para gerar novos seres. Mas quando exercemos a sexualidade com afetividade, com amor, nos aproximamos da própria natureza de Deus, porque Deus é amor. Então, não há como
situar a prática sexual, a sexualidade humana, como errada em si, como um pecado em si, sempre que essa sexualidade for exercida com respeito ao outro, com empatia, fazendo ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse, e como exercício de expansão e de aprofundamento da afetividade. Sexo com amor deve ser sempre respeitado, porque o sentido da vida, a natureza de Deus, é o amor. Não parece lógico? Que assim seja. Que nós possamos rever nossas práticas, nossos valores, nossos princípios, nossas relações. Inclusive, abrangendo a muito importante questão da sexualidade. O que você acha? Dê a sua opinião. Jamais tomaremos a mensagem dos Espíritos, mesmo mensagens tão profundas e tão importantes como essa contida no Livro dos Espíritos, como dogmas, como um ponto de chegada, como palavra final de qualquer coisa. Mas que seja, ao contrário, um pontapé inicial, um estímulo, uma base, para que desenvolvamos nossos próprios raciocínios, nossos próprios valores, revejamos nossas crenças, nossas práticas, nossa vida. Que esse sentimento da sexualidade, com respeito, com empatia e com exercício de amor, nos preencha e preencha nossas vidas, nos transborde e inunde a humanidade inteira. Que jamais uma relação na conjugalidade seja exercida para domínio, para opressão, para humilhação, para uso, muito menos para essa tragédia atual do feminicídio. Que o sexo, que a sexualidade seja vivida com sinceridade, com empatia, com respeito, com amor. Veja lá o que você acha. Compartilhe com a gente, ajude os amigos a também fazerem as suas próprias reflexões e concorra, apoie, coopere nessa corrente que inunda, que transmite de humanidade para humanidade, da nossa humanidade para toda a humanidade, o estímulo, o impulso de todos nós para todos nós, de todos nós para o amor. Que assim seja, um grande abraço a todos. Vamos saudar os amigos que estão conosco ao vivo. Adelaide Dias, Emir Cajazeira, Mônica Silva, que sempre lembra dos amigos encarnados e desencarnados. Que todos eles possam receber nossas melhores energias, assim como que a luz de Deus cubra toda a humanidade na geração da paz mundial, na geração da consolação e do apoio das vítimas dos desastres climáticos. São sempre as reflexões da Mônica Silva. Domingos Natalo, Andréa Santos, Angélica Sayonara,
Muito boa noite para todos, que nós possamos refletir e nos reprogramar para um redirecionamento de tudo, de todas as nossas relações, mas também da prática da sexualidade como fabulosos exercícios de amor. Um grande abraço e até a próxima!